Revisão da vida toda diretamente do STF. Será que a atitude de Barroso foi um tiro no pé? Será que o presidente do STF errou na estratégia e agora os aposentados podem ganhar 2 votos a seu favor? Calma lá, vamos aprofundar essa história, senão você pode sair reproduzindo informação que pode não corresponder com a realidade. Eu sou o Nakamura, professor e advogado, há mais de 12 anos, estou aqui no estacionamento do STF para trazer essas informações. Pessoal, vocês já sabem, revisão da vida toda foi pautada para o dia 28 de fevereiro, o julgamento dos embargos de declaração, vai começar tudo de novo, teve pedido de destaque, tem um voto da ministra Rosa Weber que será mantido a favor do pedido dos aposentados, tudo bem, isso nada mudou, isso você já sabe. Agora, você já deve ter acompanhado que tivemos mais 12 processos no mesmo dia da revisão da vida toda. E o principal é que tem 2 ADIs, ação direta de inconstitucionalidade, ADI 2110 e ADI 2111. Ok, você já pode até saber disso. E aí você tá até se perguntando, doutor, eu não sou da área do direito, o que isso pode influenciar? A gente já não tinha ganhado a revisão da vida toda? Por isso que eu tô aqui para esclarecer que o ministro Luiz Roberto Barroso é quem decide a pauta do STF. Ponto. Não é o relator do processo, não é o ministro Alexandre de Moraes, não é o relator dessas ADIs, ministro Nunes Marques, não tem nada disso. É o Barroso que decide a pauta. É claro que ele pode até conversar com os ministros para organizar e tudo, beleza, ele pode até fazer isso. Agora eu te pergunto, essas ADIs, elas discutem, entre outras coisas, o fator previdenciário e o artigo 3º da Lei 9.876. Deixa eu tirar o juridiquês da sua vida, deixa eu colocar um pouco de entendimento para apaziguar, amenizar essa ansiedade que você está vivendo no seu coração. Então, tá julgando fator previdenciário é constitucional ou não? Ele está de encontro com os valores da Constituição ou não? Né? Esse é um ponto, fator previdenciário. E o segundo ponto é a regra de transição. A regra de transição trazida em 99, justamente o centro da revisão da vida toda. Pessoal, é o seguinte, você sabe que a regra de transição, ela vem como um band-aid, ela vem como um curativo para amenizar uma regra mais grave. Não precisa ir muito longe, a gente teve a reforma da Previdência e você que já estava contribuindo, você vai ter regras mais amenas, né? Regras, assim, entre aspas, menos piores, sabe? Não é tão assim. Agora, os nossos filhos e netos que tiveram o primeiro emprego depois de novembro de 2019, se esquece, esses aí não vão se aposentar tão cedo. Mas é isso que eu quero dizer, que a regra de transição, ela vem, poxa, quem já estava na boca do gol, ainda não tivesse o direito adquirido, mas que pelo menos já tinha uma expectativa de direito, já vinha contribuindo. Assim foi lá em 99, é que talvez você não lembre disso e, na verdade, talvez você nem soubesse disso, porque a mídia não falava, hoje em dia, legal que a gente tem internet para conseguir trazer essas informações. Mas, olha só, a lei, até 99, ela considerava as 36 maiores contribuições, ou seja, 3 anos de contribuições dos últimos 4 anos. Então, a lei antes de 99, ela já jogava fora todas as suas contribuições anteriores, seja 94, seja qualquer, porque era só dos últimos 3 anos, dos últimos 4 anos, né? 36 contribuições, que dá os maiores 3 anos dos últimos 4 anos. Quem já tinha acesso à informação naquela época, fazia empréstimo. Por quê? Porque, ora, se eu sei que dane-se tudo que eu já trabalhei, dane-se tudo que eu já contribuí, o INSS só vai considerar as maiores 36 contribuições dos últimos 4 anos. Então eu vou dar um gás aqui nesses últimos 3 anos aí, né? Então nem que eu faça empréstimo, eu vou contribuir sobre o teto. Tratava-se de um investimento na época. Pessoal, é que você não sabia disso, né? Senão eu, né, em 99, era difícil a informação chegar mesmo. Mas era isso que acontecia. Tinha gente fazendo até empréstimo consignado. E era dentro da lei. Ué,
a lei que falava, né? Então não era nem culpa do INSS ou não, era a lei, e a lei é feita, opa, tô aqui, a STF, aí já tem o poder executivo e o poder legislativo ali, então a lei era feita ali, né? Congresso Nacional. Aí você joga de acordo com a regra do jogo. Aí que veio essas duas novas regras. A regra de transição falou, não, peraí, em vez de considerar só esses últimos 3, 4 anos, a gente vai considerar de julho de 94 para frente, para quem já contribuía em 99 e ainda não tinha se aposentado. Então, um requisito básico da revisão da vida toda, por exemplo, é que você tenha se aposentado depois de 99. Isso é um requisito básico. Depois eu posso até falar de questões de decadência e tudo mais, embora que o ministro Alexandre de Moraes já tenha votado também nessa questão de que é o juiz de primeira instância que vai decidir se vai aplicar ou não a prescrição em decadência. Aí depois a gente teve modulação de atrasados e tudo mais, mas decadência, por enquanto, é isso que tem a manifestação do Alexandre de Moraes. Aí, tudo bem, vamos lá. Regra de transição. Se a nova regra vem prejudicar os aposentados, os segurados, né? Então precisa de uma regra de transição. Então, tá, se a regra de transição era de julho de 94 em diante, qual que era a regra definitiva? Era para ser as 80% maiores contribuições de todo o período contributivo. Doutor, mas eu acho isso justo. Eu acho isso justo. Eu acho que tem que pegar tudo que contribuiu. Se a pessoa contribuiu pouco, tudo bem, recebe lá um salário mínimo ou um pouco mais, mas eu contribuí sobre 2, 3, 5, 10 salários. Tinha época que era um pouco mais, tinha época que era um pouco menos. Mas como é que fica isso aí? Então, exatamente, pessoal. A lei não é ruim, né? Assim, nossos políticos têm muitos acertos e muitos erros, né? Mas nesse ponto, a lei não era ruim. Quem errou foi o INSS, porque ele aplicou essa regra de transição, essa regra de julho de 94 para frente, para todo mundo, independente de ser melhor ou pior. E por definição, uma regra de transição não pode ser mais grave. Se ela é como um band-aid, como, sabe, um curativo, ela vem amenizar, como é que ela pode piorar a vida do segurado? É um raciocínio lógico. Doutor, mas parece que eu já sei disso. Onde que o senhor quer chegar? Aqui, pessoal. Nessas duas ADIs. Essas ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, elas discutiam o fator previdenciário e esse artigo 3º, essa questão de falar que é só de julho de 94 em diante. Vocês estão entendendo? Aí, qual que é o pulo do gato? Que essas ações foram protocoladas lá atrás, 99, ano 2000. Essas ações já têm mais de 24 anos. E aí, essas ações já estavam praticamente resolvidas. O ministro Cristiano Zanin, ele poderia votar, mas o que ele fez? Pediu destaque, né? E o destaque a gente sabe. Pega todo o julgamento, joga no lixo e começa tudo de novo. Reinicia do zero aqui no plenário físico. Doutor, mas o senhor não tinha juntado ali num vídeo? Eu vi votos de ministros aposentados, ministro Carlos Veloso, ministro Sepúlveda Pertence, ministros já, né, grandes nomes do STF, mas que já se aposentaram faz muito tempo. Pois é, pessoal, já tinha voto deles. Primeiro, para extinguir a ação em uma determinada parte, então essa ação continuou correndo só sobre fator previdenciário, sobre artigo 3º, e só mais alguns pontos, né? Então já teve, e sobre isso não pode voltar atrás, beleza? Mas sobre o fator previdenciário, sobre esse artigo 3º, que é essa regra de transição da revisão da vida toda, a ação continuou e a ação ficou em banho-maria, sabe? Ficou no ar, ficou aí. E aí já estava tudo resolvido, inclusive, ó, já com votos, né? Por exemplo, ADI 2111, relator, Nunes Marques. Nunes Marques é o relator das duas. Ele é o relator, né? E ele votou a favor da constitucionalidade. Eu já vou explicar, tá? Eu já vou explicar tudo isso. Só entenda que o Nunes Marques votou em um sentido. Ele falou o seguinte, ó, esse negócio de considerar só julho de 94 para frente é constitucional. Ponto. Só falou isso. Não falou nada sobre a outra regra anterior a 94, nesse processo. Guarda isso em mente para você entender o tiro no pé que pode estar acontecendo a partir de agora. E acompanhou o relator.
o Alexandre de Moraes. O quê, doutor? O Alexandre de Moraes votou concordando com o Nunes Marques? Eu achei que o Alexandre de Moraes estava a favor da revisão da vida toda. Pessoal, e ele está. Ele é um defensor ferrenho da tese dos aposentados, pessoal. Não esqueça disso. É isso que eu quero dizer, ó. O Alexandre de Moraes, até o Zanin tinha um voto aqui já perdido. Dias Toffoli, aí o Luiz Fux, o Edson Fachin, a Carmen Lúcia, todo mundo votou no mesmo sentido. Então, assim, para você entender que essa ação, via de regra, não deveria influenciar a revisão da vida toda. Não era para ter diferença nenhuma na revisão da vida toda. Por quê? Porque você falar que, tudo bem, essa regra de julho de 94 em diante, essa regra é constitucional, não quer dizer que você está falando nada da outra regra anterior a julho de 94. Concorda comigo? Teve um vídeo que eu dei o exemplo. Nossa, eu gosto da cor azul. Não quer dizer que eu falei mal da cor vermelha, da cor verde, da cor cinza, tá? Que exemplo bobo. Mas é isso que está acontecendo. Você falar que a regra de julho de 94 em diante é constitucional, até aí, nenhum prejuízo para a revisão da vida toda, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. É outra discussão da revisão da vida toda, é aplicar a outra regra anterior a julho de 94. Essa sim não estava sendo discutida nessa ADI. Aí, colocar esses processos no mesmo dia, isso por si só também não é o maior dos problemas, tá? Então, assim, o fato do Barroso ter colocado esses processos no mesmo dia da revisão da vida toda, por si só, também não é o maior dos problemas. Entenda o raciocínio aqui. Tá bom, falei que uma regra é constitucional, não quer dizer nada sobre a outra regra de todo o período contributivo, da vida toda. Ok. Colocar no mesmo dia é até uma questão de coerência lógica. Mas aí já vem o primeiro questionamento. Se a revisão da vida toda está desde 2013 no STF... Não, perdão, 2013 no STF não. Desde junho de 2020. Ela surge em 2013, né? O aposentado até se aposentou em 2003. Aí ele entra com esse processo, e aí muito bem representado pela doutora Gisele, e aí vai subindo STJ e depois STF. E se estava no STF desde junho de 2020, já está há 3 anos, completando 4 anos de STF, a revisão da vida toda, e essas duas ADIs estavam desde 99, ano 2000, no STF, por que não pautaram junto lá atrás, então, se elas têm a ver? Ué, doutor, boa pergunta. Por que já não pautou? Por que depois que tá a vaca indo pro brejo, no jeito que o Barroso vê, né, porque o Barroso foi voto vencido, e o Barroso, amigão do Lula, batendo no ombro, o Lula, eu fiquei sentada na frente do Lula e do Barroso aqui a 3 metros no STF, e o Lula ficou tão vermelho, dando risada, ficou vermelho de tanto dar risada, batendo no ombrinho do Barroso. E assim, tudo bem, são amigos e tudo mais, beleza. Eu não tô falando dos seres humanos, Barroso e Lula. Eu tô falando, até porque eu nem falo de política aqui nesse canal, mas eu tô falando das atitudes e posturas. E isso eu posso falar, porque a Constituição me garante a liberdade de expressão. Entenderam? Então, assim, o que eles vão fazer depois, aí é site de fofoca, aí eu deixo para outros. Eu tô falando do ponto de vista jurídico. Essa intervenção nos poderes, olha, poder judiciário, poder executivo, ó, tem um carro amarelo aqui na frente, mas ó, depois ali, e o poder legislativo. Poderes independentes e harmônicos entre si. A partir do momento que começa a ter essa interferência nos poderes, isso que eu tô criticando, isso que eu tô querendo abrir o olho. Aí o Barroso me vem com essa, depois já de quase já transitando em julgado a revisão da vida toda a favor dos aposentados, aí ele quer pautar essas ações. Doutor, mas só a pauta não é o maior dos problemas, né? Isso. E qual que é o problema? Deixa eu acompanhar aqui, ó. Você viu que todo mundo, até quem votou contra e quem votou a favor, votou pela constitucionalidade dessa regra. Falou, ó,
Essa regra de julho de 94 em diante é constitucional. Não quer dizer que falaram que é a única regra. Veja bem, até o Moraes votou a favor, até o Edson Fachin, a favor dos aposentados, também votou a favor. Falou, não, beleza. Essa regra de julho de 94 em diante, ela é constitucional e isso não quer dizer nada sobre a outra regra anterior a 94. Mas, aí vem o ministro Luiz Roberto Barroso, que acompanhou um voto de 38 páginas do ministro Cristiano Zanin, lá na revisão da vida toda, plenário virtual. O Zanin com essa aberração jurídica de querer anular acórdão, querer retornar para o STJ, querer limitar atrasados desde dezembro de 2022. É uma aberração jurídica. E o Barroso, em poucos minutos, não deu nem tempo de ler um voto de 38 páginas, em poucos minutos, meia-noite e pouco, abriu a sessão, já vem o voto do Zanin, em poucos minutos já vem o Barroso acompanhando o Zanin. Eu não estou colocando palavras na boca do Barroso ou de qualquer ministro. Eu estou comentando o que eles fizeram. Eu não estou divagando aqui sobre intenções. Eu estou falando o que eles fizeram na prática. E é fato público e notório. E olha só o que eles fizeram, pessoal. Aqui, ó, ministro Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes votando com ressalvas. Então, eles falaram, é constitucional essa regra de julho de 94 em diante. Ok, mas fizeram a ressalva. E isso obsta, isso impede a aplicação da regra anterior a 94, mesmo quando mais favorável. Então, o ministro Barroso acaba julgando a revisão da vida toda na ADI, sendo que nem existia esse pedido na ADI. Lembra que eu falei? Por isso que eu venho construindo um raciocínio com vocês. A ADI estava sendo discutida, fator previdenciário e esse artigo 3º, essa regra de transição da revisão da vida toda. Só era isso. E mais alguns detalhes, mas não tinha nada aqui discutindo a outra regra do artigo 29, incisos 1º e 2º, que trata dos 80% maiores salários de contribuição de todo período contributivo. Não estava em discussão, pessoal. Doutor, e qual que... Já entendi agora, né? Obrigado por quebrar esse juridiquês. Então comenta aqui, se eu estou sendo útil, comenta aqui. Senão, assim, eu vou para casa e paro de fazer vídeo aqui. Se eu não estiver sendo útil para você, eu quero... né? Eu não sei mais o que eu tô fazendo aqui. Eu quero ser útil para você. Ah, vai contratar o nosso escritório, vai contratar outro escritório. Rapaz, eu já não tô nem aí mais, sinceramente. Assim, porque tem... O que eu quero dizer, né? Lógico que vai ser uma honra poder te atender e eu vou trabalhar aqui para os nossos clientes, em primeiro lugar, porque vocês, clientes, mais de 10 mil clientes aí, só nos últimos anos, vocês confiaram no nosso serviço. É por isso que, acima de tudo, por vocês que eu tô aqui. Porque eu preciso honrar esse compromisso que vocês confiaram. Agora, eu tô dizendo que eu não tô nem aí, assim, porque tem advogado que fala, né? Ai, nossa, ele quer vender o serviço dele, ele quer não sei o quê. Rapaz, o nosso serviço é bom. Primeiro de tudo, parece que no Brasil é crime você ser bom. E aí depois, se você procurar um bom advogado, você vai dar certo, vai dar certo. Eu gostaria que você prestigiasse quem tá aqui, né? Mas se você quer contratar aí o outro advogado, se ele for bom, for honesto, tiver caráter, vai dar certo também. Vai dar certo também. Tá? Então, assim, não me interpretem mal. É isso que eu quero dizer. Quer contratar a gente, vai ser uma honra te atender e você tem um lugar no meu coração. Mas eu te entendo se você, às vezes, nem conhecia o meu trabalho e já procurou outro advogado. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu quero te dar informação, pessoal. A gente vai morrer a qualquer momento, tá? Pode ser daqui 50 anos. Não tô falando que eu vou morrer agora, mas... E daí, 50 anos para um planeta que existe há bilhões de anos, não é nada. A gente vai morrer daqui a pouco, pessoal. Então, assim, eu quero te ajudar. Eu quero deixar essa terra com um legado. E se eu tô te ajudando, comenta aqui. Aí, o tiro no pé. Perceba, Barroso e Gilmar Mendes que fizeram essa ressalva. Os dois, por si só, não são suficientes para nada. Já quero trazer esse ponto. São 7 votos de um jeito, 2 votos do outro, né? 2 votos já querendo limitar a revisão da vida toda. Mas,
esse voto do Barroso foi mais no final do plenário virtual. Então outros ministros podem ter um plim, podem ter tido a ideia e acompanhar o Barroso. Porque aqui no plenário físico vai começar 0-0 essa outra ação, vai recomeçar tudo. Não tem voto de Rosa Weber nessa ADI, não tem voto de Lewandowski, não tem voto de Marco Aurélio, que será mantido. Vai recomeçar do zero. Até o Flávio Dino, se já tiver sido empossado, vai poder votar. Pessoal. É a partir disso, assim, que eu quero chamar a atenção. O tiro no pé do Barroso, pessoal. Porque agora o André Mendonça e o Nunes Marques, eles também instalaram aqui. Opa! Peraí. Então quer dizer que a gente pode virar massa de manobra e estar sendo usado para as intenções do atual presidente do STF e, eventualmente, do presidente da República, que está colocando o Zanin, que está fazendo tudo isso contra os aposentados. Chegou a hora do ministro Nunes Marques, que já pediu destaque, que apresentou o voto divergente e já fez tudo isso. Chegou a hora deles votarem a favor aqui nessa ADI. E por consequência lógica, vocês acham que, olha, para concordar com isso, vai ter que ser um esforço jurídico e de raciocínio assim muito grande, pessoal. Então, essa atitude do Barroso de querer julgar a revisão da vida toda nessa ADI pode ser um tiro no pé do próprio Barroso, da própria tese que vai contra os aposentados. Porque agora o Nunes Marques e o André Mendonça, eles têm totais motivos para ir contra o Barroso e mudar até de tese. Ah, quer julgar a revisão da vida toda nessa ADI? Ah, é? Ah, entendi. Então tá usando a divergência do Nunes Marques em outro processo e agora quer usar aqui na ADI? Ah, entendi. Então assim, pessoal, é lógico que tudo pode acontecer? Tudo pode acontecer. Dá para sair a revisão da vida toda sem limitação de atrasados? É possível, mas assim, sem limitação de atrasados, aí já é menos provável, né, pessoal? Eu não vendo ilusão, não, eu falo a verdade. É menos provável. Só que pode ser que saia, sim. Principalmente se os ministros ficarem batendo cabeça, no bom sentido, eu quero dizer, se cada ministro ficar votando de um jeito, aí não vai alcançar o quórum, o número de ministros necessário para a modulação de efeitos. Então esse tiro no pé, ele vem de duas formas. Tanto nessa forma do ministro Nunes Marques e André Mendonça agora darem um clique assim na cabeça deles, falou, peraí, eu vou ser massa de manobra do atual presidente? Vocês sabem que eles foram indicados pelo presidente anterior. Então eles próprios podem mudar o seu voto, mas não só isso. A segunda forma que esse tiro no pé pode acontecer é no número de votos divergentes. Cada um votando de um jeito. E aí não vai alcançar o quórum de modulação de efeitos. Então, assim, se você me perguntar, doutor Nakamura, o que acontece se não atingir o número necessário do quórum de modulação de efeitos? Aí, pessoal, a discussão se seria 2/3 ou se seria maioria absoluta. 2/3, 8 ministros. Maioria absoluta, 6 ministros. Vamos trabalhar com 6 ministros só pra gente ter um raciocínio aqui. Pessoal, se cada um ficar votando de um jeito e não tivermos 6 ministros votando exatamente igual, sem ressalvas, aí a gente não vai ter modulação de efeitos. É assim,
pode virar, sabe, da água para o vinho, sabe? Pode, quando tudo parecer que está perdido, os ministros ficarem lá, cada um votando de um jeito, e se não alcançar esse quórum, aí podemos ter a vitória dos aposentados sem modulação de efeitos. Ah, doutor, mas aí o senhor está indo longe demais. Calma! Eu estou falando de cenários. Você não me pergunta o que pode acontecer na revisão da vida toda? Não é isso a sua pergunta? Para saber exatamente o que vai acontecer, eu teria que ter bola de cristal. E a gente não sabe de nada, né? Quem sabe é o nosso Deus. Então, mas o que a gente sabe são os possíveis caminhos que podem seguir. E acaba de surgir mais um caminho diferente, que pode sim alterar esse resultado. Ou vai ser tanta divergência que não vai alcançar o quórum da modulação de efeitos. Então, pessoal, eu tenho certeza de alguma coisa? Rapaz, eu não tenho nem certeza do que eu vou jantar hoje, meus amigos. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu tenho certeza que o trabalho vem sendo feito e não sou eu sozinho. Agora, eu tenho esperança. Esperança. Isso sim, eu tenho fé e esperança que a justiça será feita. E assim, pessoal, pode, sei lá, dar tudo errado. Pessoal, depende até do ponto de vista. Porque tem gente que fala, pô, já se limitar aos atrasados, para mim já deu tudo errado. Aí tem gente que fala, não, se voltar para STJ é que deu tudo errado. Aí tem gente que fala, não, mas peraí, essa ADI que pode anular a revisão da vida toda. Entenderam? Então, assim, eu tô desenhando os cenários para vocês. E aí você vai trabalhando com isso. Fala, ó, entendi. Não, entendi. Então, pode ser que haja vitória sem modulação de efeitos. Entendi. Pode ser que haja modulação de efeitos desde dezembro de 2019, igual Rosa Weber votou. Pode ser que haja modulação de efeitos de dezembro de 2022 em diante, limitando esses atrasados. Pode ser que haja modulação de efeitos limitando somente para quem já entrou com a ação. Inclusive, eu vi muita gente já comentando isso. Pessoal, são esses cenários possíveis. Pode anular acórdão, pode voltar para a STJ? Está cada vez mais fraca essa tese diante dessa outra tese da ADI. Porque, assim, por um lado, elas julgam, né, essa regra de transição, e por outro, o STF, ele não pode, nem que ele quisesse, mas ele não pode dar duas decisões diferentes sobre esse mesmo artigo, sobre essa mesma regra. Tá complicado? Eu tô tentando quebrar o juridiquês, mas eu entendo que tá complicado. Eu entendo. Porque realmente, assim, foi uma manobra, né, político-jurídica, que, assim, ninguém esperava, tá? Ninguém esperava, mas que já estamos trabalhando em cima disso. Então você não está sozinho. Não joga a toalha. Não joga a toalha. Continua compartilhando esses vídeos, continua dando like, se inscrevendo. Não é pro doutor Nakamura ganhar mais dinheiro com o YouTube. Larga a mão de semente pequena, cara. Quem que tá aqui no STF, cara? Poxa, larga a mão de semente pequena. Eu tô com meu carro ligado, gastando gasolina. Cada vídeo dá um tanto lá de visualizações, me paga 70 centavos de dólar. Para de semente pequena. Eu vou morrer daqui a pouco, que seja daqui 50 anos. Mas eu quero deixar um legado. Eu quero que minha filha, Ana Lu, que hoje tem 6 anos, ela veja o pai dela e fala, nossa, meu pai foi alguém que lutou pelo que acreditava. Ele acreditava que os aposentados são mais vulneráveis, que são feitas muitas injustiças contra eles e que ele tentava lutar contra essas injustiças. É isso. E não é questão de ego, de escrever nome na história. Toda honra e toda glória ao Senhor. E também nem tô sozinho nessa, viu? Tem muitos advogados muito mais competentes que eu. Rapaz, eu sou... O carequinha da cidadania aí, né? Fica falando, né? Nunca saiu do ar-condicionado dele aí no escritório. Ele não falou que eu sou burro? Eu sou burro, gente. Ele que é inteligente. Outros advogados são muito mais estudados e inteligentes. Eu sou burro.
Mas eu sou aquele burro esforçado. Eu sou aquele burro que sai de casa, pelo menos, que suja a roupa para lutar, para tentar fazer a diferença. É isso que eu sou, gente. Eu não sou melhor que ninguém. Então, eu sou o pior advogado daqui que eu já vi. Mas eu tô aqui, pelo menos. Enquanto você não jogar toalha, eu também não vou jogar toalha. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos juntos, pessoal. Vai dar tudo certo. Eu creio.